Lição 16, Caminhada da Fé, Nova Criatura. Esse tema da lição 16, ele é um resumo, bem resumido, daquilo que vocês vão estar aprendendo no módulo Família Cristã. Alguns aqui da nossa turma já fizeram Família Cristã, tá? Então vocês vão ver que isso é um resumo bem curtinho do que vai ser aprendido lá. Tá? Vocês vão terminar esse módulo Nova Criatura, aí vai ter o Vida Devocional e daí o Família Cristã. E Família Cristã se aprofunda em cada tópico desses que eu vou estar falando agora, tá? Instruções básicas aos solteiros. Alguns princípios bíblicos sobre namoro. Não entrem debaixo do mesmo jugo daqueles que não amam o Senhor, ou seja, não caminhem com aquelas pessoas que não amem ao Senhor. Pois que tem o povo de Deus em comum com o povo do pecado? O que eu e você temos em comum com o povo do pecado? Como pode a luz conviver com as trevas? Isso é bem prático. Se você está num quarto escuro e acende a luz, você não consegue enxergar a escuridão. E se você está com a luz acesa e apaga e vem a escuridão, você não consegue enxergar a luz. Então, como pode a luz conviver com as trevas? Não é possível isso. E que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Nenhuma. Como pode um crente ser companheiro de alguém que não crê? E que união pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Pois vocês são templos de Deus. Eu sou o templo de Deus. Vocês são o templo de Deus. A casa do Deus vivo. E Deus disse a respeito de vocês: eu morarei neles e andarei entre eles. Serei seu Deus e eles serão o meu povo. E por isso que o Senhor disse: larguem deles, separem-se deles, não toquem nas suas coisas imundas, e eu receberei vocês. Eu serei um pai para vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando eu estava de aluna, né, na época da Caminhada da Fé, há muitos anos atrás, né, não importa quantos, e eu li esse versículo e começou a vir entendimento no meu coração sobre o que passou pela minha vida, até, né, eu vir a casar. Eu fiquei pensando: Senhor, como a gente é bobo, né? É aquela história, né? Por que eu não vi isso antes? Quanto sofrimento teria sido evitado. Não que hoje eu me arrependa de estar casado com meu marido, não, de forma alguma. E o meu agradecimento a Deus é muito maior por conta disso, porque Ele me permitiu mudar a história do meu casamento, da minha vida, né? Mas olha quantas coisas eu passei que eu não precisaria ter passado. Muitas, quanto sofrimento, né? Quanta tristeza desnecessária, quanta mágoa, quanta dificuldade que não é necessária, quantas memórias que eu tenho que eu não precisaria lembrar delas. Hoje elas não me trazem mais dor, né? Mas é algo que, se eu pudesse escolher, eu escolheria certamente não ter vivido nada daquilo, né? E a palavra de Deus está sendo bem clara pra gente, né? Larguem deles. Ai, mas eu amo, mas isso, mas aquilo. Separem-se deles. Como? Mas ele gosta de mim, eu tenho fé que o Senhor vai mudar o coração dele. Não toquem nas suas coisas imundas. Quer um exemplo de como coisa imunda a gente se contamina fácil? Né? Por mais que você fala, uma pessoa com tuberculose, por exemplo, né? Antigamente os leprosos que se falava que são os portadores de hanseníase hoje, né? Você encostou, você se contamina. E nós estamos falando aqui de doenças. Mas quando você convive num ambiente assim, é muito fácil você se desviar. Eu vejo felizmente eu nunca me entreguei ao vício das drogas, mas eu convivi e andava com muitos amigos que usavam, né? Que me ofereciam, né? Só que, felizmente, eu tinha um racional. Como eu tinha que trabalhar no outro dia, eu falei: eu não posso usar esse troço aí, que se eu ficar mal, como é que eu vou trabalhar no outro dia, né? Mas não foi porque eu não quero, mas eu tive interesse.
Quantas coisas eu fui exposta, né? E Deus me livrou de muitas coisas. Mas o Senhor fala, abandonem tudo isso, que Ele vai cuidar do nosso coração. Ele vai cuidar. Então, assim, isso é um versículo, assim, muito forte, que eu acho que eu tinha que começar a ensinar desde criança, né? Para que quando chegar na fase da adolescência, não, né, ser mais fácil você lidar com as emoções. Porque não adianta, né? Você vai se encantar por aquele rapaz bonito, o rapaz vai se encantar pelaquela moça bonita, né? Seja da escola, seja do curso, seja do trabalho. Mas que a gente tenha convicção de que o que o Senhor quer para nós é muito mais do que aquilo que os nossos olhos veem. Então nós precisamos buscar sempre, e hoje a minha oração é que meus filhos busquem isso, né? É encontrar pessoas que professem a mesma fé que eles e que tenham o mesmo alvo, né? Que é a eternidade ao lado do Senhor. Continuando ali. São várias perguntas, tá? A resposta é quase a mesma. Pode uma moça crente namorar com um rapaz descrente? Pode um rapaz crente namorar uma moça descrente? Os pais devem permitir que seus filhos namorem com jovens descrentes? E aqui eu falo, pode ser maior de idade, né? Tá debaixo do meu teto, né? Bem chucra assim, né? Tá debaixo do meu teto, as regras são minhas, né? Quer viver na minha casa, as regras são minhas, né? Então, os pais devem permitir que os filhos namorem com jovens descrentes. E aí vem a importância do marido e da mulher professarem a mesma fé. Porque dentro da minha casa, quando eu era jovem, a minha mãe era uma católica meio praticante, né? E meu pai, nada, né? E eu via divergência nas opiniões dele com algumas coisas, né? E a diferença de atitudes, tipo, comigo e com a minha irmã, que fomos meninas, que eram as mais velhas, e como eles agiram com os meus irmãos mais novos, que são homens. A liberdade que eles tinham. Então, não é porque é homem ou mulher, né, que tem mais liberdade ou não. Então, assim, isso tem que estar muito enraizado na cabeça dos pais, né? Continuando ali. Pode uma moça crente casar com um rapaz descrente? Pode um rapaz crente casar com uma moça descrente? Vocês viram que tem a pergunta sobre casar e namorar, tá? Tem gente que fala, mas você tá namorando. Mas qual que é o propósito do namoro? A gente tem que ver tudo isso, né? Os pais devem permitir que os filhos casem com jovens descrentes? Então, para todas essas perguntas, a resposta é não. Não pode. Não interessa se é só um namoro. Porque do namoro, o propósito do namoro é o casamento. E se nesse meio desse namoro você cai em tentação, né? E se dessa tentação gera um filho? Ou pior, gera uma doença que hoje em dia tá tudo embolado, tá uma loucura. Hoje mesmo eu tava ali liberando, né? E o Juliano olhou assim, aquele monte de papel de laudos. Ele falou assim, tudo isso é HIV? Eu falei, sim, tudo isso é HIV. E eu falei assim, 10% disso são jovens que descobriram agora. Jovens de 19, 20, 22 anos, né? Eu falei assim, o que vai ser da vida desses jovens, né? Eu falei assim, que o Senhor dê direção para eles, né? De que a vida não acabou por causa disso, mas que é sempre tempo de corrigir, né? Então, assim, olha quantas coisas podem acontecer no meio disso por causa de uma desobediência, né? Porque a resposta é clara, Deus não quer nada disso para nossa vida, né? Ele quer que professamos a mesma fé. E se eu e o meu, né, pro futuro namorado, marido, é cristão, nós sabemos o que é permitido e o que não é permitido dentro de um namoro, né? Então, assim, para todas essas respostas, todas essas perguntas, a resposta é não. E ainda para solteiros, a definição de um romance real. Romance real é o início de um relacionamento entre um rapaz espiritual, ou seja, um rapaz crente, né? E uma moça espiritual, que creem, depois de muita oração e conselho, que Deus já revelou a sua vontade para se casarem e com a bênção e permissão dos seus pais e líderes espirituais, decidem aproximar-se mais nas seguintes áreas: espiritual, social e emocional, por um tempo relativamente curto, somente para confirmar a vontade de Deus para a sua vida. Dentro da nossa igreja nós temos
alguns casais que viveram esse romance real. E nós vemos que o casamento é uma bênção, né? Não quer dizer que se você... Ai, me tornei cristã agora, já tô casada, já tô namorando quase noiva, né? O que eu vou fazer, né? Não, não é assim. Né? Mas para os jovens solteiros que estão aqui, ó, que não tem ninguém no seu coração, para os pais que estão vendo isso, são coisas para ensinar para os seus filhos, né? Para não chegar lá na hora e esperar a paixão tomar conta do coração para criar aquele conflito enorme. Mas que esse entendimento do que é que Deus quer para sua vida amorosa, vamos dizer assim, é esse. Né? Que você encontre alguém que professa a mesma fé que você, que crê na mesma coisa que você, que tem os mesmos alvos que você. Né? E buscar em Deus, antes de decidirem se é isso que o Senhor quer. Amém? Então, essas instruções básicas para solteiro da nossa lição 16, tá? Eu já volto com a